Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem, estou vendo tua imagem e o slide. Pode ficar à vontade. Vou começar. Então, já me apresentei, né? Atualmente estou em Fortaleza há 2 anos. O pessoal pode ficar à vontade para falar comigo, tirar dúvida, tudo. Mandar e-mail depois sobre a aula ou pedir os slides, bem tranquilo. Bem, o objetivo da aula é realmente o manejo prático de bradiarritmia, mais em relação ao diagnóstico e a gente saber o que é importante, o que é não, a gente tem que tomar uma conduta na hora não, qual paciente a gente deve transferir ou não, quando a gente deve se preocupar. Porque eu acho isso muito mais importante do que saber a conduta que a gente pode pesquisar rapidamente no celular, no smartphone, né? Ou decorar, né, a conduta. Para eu não botar todas as referências em todos os slides, eu me basei principalmente nesse livro, que é o ECG na tomada de decisão de emergência, que é um livro do Ellens, que é um grande eletrofisiologista, morreu há pouquíssimo tempo, holandês, e eu acho esse livro sensacional, porque ele é super objetivo na parte de eletro, para decisão de conduta, isquemia, arritmia, tudo. E também agradecer especialmente ao Tomás, que também é um ex-residente do HGF, que hoje em dia é ritmologista também, que me deu vários traçados para a gente montar essa aula. De conflito de interesse, eu tenho um conflito, obviamente, da minha especialidade, já que eu coloco marca-passo, né, faço ablação de arritmia, então sempre vai ter um conflito em relação a você pensar de indicar ou não o dispositivo, mas em relação à aula eu não tenho nenhum conflito. O roteiro, eu vou começar com as anormalidades da condução sinoatrial do nosso sinusal e da condução do nosso sinusal para os átrios, as anormalidades da condução atrioventricular, que são mais comuns e mais graves normalmente, e eu vou terminar com alguns traçados para a gente treinar um pouco de reconhecimento e conduta. Eu sei que a aula online a gente não consegue participar tanto como presencial, mas se a gente tiver tempo, estiver rendendo bem e alguém quiser participar no final para discutir algum traçado, eu acho que seria interessante para a gente ver se a aula, pelo menos, clareou de alguma forma. Sobre até o que o Rafael estava falando em relação ao eletro, a cardiologia no HGF, eu até botei esse slide aqui, né? Por que o clínico não gosta, não sabe ou tem arritmia eletro, né? Primeiro, porque a gente tem pouquíssima exposição ao eletro durante a residência clínica, né? Pelo perfil do hospital do HGF, o equipamento é ruim, é difícil de conseguir um eletro, o pessoal faz errado, a cultura do HGF, né, de a gente ter muita outra coisa para valorizar, apesar do paciente ser potencialmente um cardiopata. A gente tem um acesso dificultado à informação de qualidade, né? Eu acho que os especialistas do cardiologista é uma especialidade um pouco difícil dentro da clínica, né? O pessoal vai ficando metido aí, e isso é verdade, entendeu? E eu acho que eles complicam, a gente complica de forma desnecessária a abordagem e o conhecimento, né? Com um monte de... O cardiologista vai explicar um assunto, ele cita 25 estudos, 3 meta-análises e não explica o que a pessoa quer saber, o que o interno quer saber, o que o clínico quer saber, né? Então, acho que a gente complica desnecessariamente com um monte de definição e estudo e conhecimento. E aí vira um ciclo vicioso, né? Que ninguém se sente confortável nem de ensinar, a pessoa não quer aprender, o que a gente não domina, a gente foge, né? E acaba, não gosta de eletro, não gosta de cardiologia. E eu acho que é por isso que o HGF forma tão poucos cardiologistas comparado com as residências que são fortes dentro do HGF, né? A nefrologia, a gastro, UTI, etc. Eu acho que é um dos motivos. Então, quem faz cardiologia, que fez clínica médica no HGF, é porque, já por algum motivo sobrenatural, se interessou pela cardiologia, eu já gostava desde a faculdade, porque não faz muito sentido em relação à residência clínica, né? Pelo menos não na minha época. Vocês estão me ouvindo bem? Só porque eu não estou parando... Tá me ouvindo bem, Rafael? Estão me ouvindo? Ok, tá bom. Se eu estiver falando muito rápido, eu ia pedir para alguém no microfone abrir o microfone e falar também para mim. Então, o objetivo da aula é o manejo prático embasado de casos de bradiarritmia no hospital não referência, né? No caso do HGF. Quais são os objetivos secundários? A anatomia, né? Entender um pouquinho da anatomia do sistema de condução, para a gente saber onde está o problema. Os mecanismos dos bloqueios ou das bradicardias, bradiarritmias, para a gente entender a escolha de cada tratamento. A gente saber reconhecer um traçado que é perigoso e o traçado que não é, e saber o que fazer na beira do leito, agir ou não agir, ou quando se desesperar, e saber quando a gente tem que ligar para o messejana e transferir, porque a gente sabe a dificuldade de transferir um paciente messejana, ainda mais se a gente começar a ligar para os casos que não deveriam ter sido comunicados. A gente tem que guardar essas nossas fichas para quando realmente o paciente precisa, porque a gente sabe a dificuldade de passar um caso para o messejana, mesmo que o paciente tenha super indicação
é importante você estar embasado até para desmontar o colega do outro lado da linha, né? Então, o sistema de condução cardíaco, o coração é igual a uma casa, né? Então ele tem uma rede elétrica e ele comunica principalmente a parte de cima com a parte de baixo, que são os átrios e os ventrículos, né? Então, eu sempre falo isso para os pacientes, acho uma forma muito boa de entender. A gente tem o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E aqui é o nosso sinusal, né? Onde a gente tem célula com capacidade de marca-passo, de desvalorização, que inicia o estímulo sinusal. É bom lembrar que a onda P só aparece quando a gente despolariza o átrio, né? O átrio direito e o átrio esquerdo simultaneamente, né? Pelo fascículo de Bachmann. Então, você tem um estímulo sinusal, que é um sinal que não é perceptível no elétron, e quando você despolariza o átrio, é que você vê a onda P, né? O átrio direito e o átrio esquerdo não despolarizam simultaneamente, na verdade. Ele começa pelo átrio direito e depois vai para o esquerdo, formando a onda P. Tem os feixes internodais, né? Que não são tão importantes para a gente, mas que vão comunicar o nó sinusal com o nó atrioventricular, que fica aqui no meio, e o nó atrioventricular funciona como uma porta dos átrios para os ventrículos, né? Porque você imagina que se tiver uma arritmia atrial aqui, por exemplo, a FA, que tem frequência de 600 a 1000 batimentos por minuto, e a gente batesse o ventrículo a 1000, né, o paciente fibrilaria e morria. Então, o nó AV, ele serve como uma porta de passagem que ele limita e ele atrasa alguns batimentos, para a gente manter a fisiologia o mais fisiológica possível, né? E o feixe de His, na verdade, ele está aqui, ele é um feixe único, que fica logo abaixo do nó ventricular, que ele vai conduzir o sistema de condução, conduzir o impulso elétrico, desculpa, no ramo direito e no ramo esquerdo para fazer a contração muscular, tá certo? Então, isso é importante a gente saber, porque a gente tem que localizar aonde está o bloqueio, para a gente saber a gravidade. Tem várias formas da gente tentar localizar, mesmo sem estar com o catéter dentro do coração. As anormalidades da condução sinatrial, que a gente vai abordar inicialmente, que é uma coisa que a gente tem menos contato na clínica, faz menos diagnóstico, e que também é importante, ela se concentra exatamente na formação do estímulo sinusal e na condução para a despolarização do átrio direito e do átrio esquerdo. Então, eu vou falar um pouco de definição, mas não se atentem a isso, assim, é importante saber, mas, obviamente, amanhã ou depois a gente vai esquecer, mas eu não tem como eu deixar de falar, mas o importante é você saber reconhecer que está tendo um problema no nó sinusal ou na condução do nó sinusal, né? Então, a disfunção do nó sinusal é quando você tem um defeito na elaboração, na geração desse impulso, ou na condução do impulso para os átrios. E a doença do nó sinusal, ou síndrome do nó sinusal, é quando você tem a disfunção com sintomas, né? Como quase todas as síndromes da medicina, você pega uma disfunção com sintomas e aí você chama de síndrome. E ela se manifesta por diversas maneiras, né? Bradicardia sinusal é a mais comum, incapacidade de aumentar a frequência, que é uma bradicardia relativa, ou a incompetência cronotrópica, pausas, né? Pausas sinusais ou paradas sinusais, depende de onde você vai ler, e os ritmos de substituição. O que é isso? É quando o ritmo sinusal está tão lento ou ausente que um ritmo abaixo dele assume como um ritmo atrial ectópico, como um ritmo juncional ou como um ritmo ventricular de escape. E, como eu já disse, né, pode relaxar em relação às definições, mas bloqueio sinoatrial é quando você tem um impulso gerado no nó sinusal e eles são intermitentemente ou não são conduzidos ao miocárdio atrial, né? Você tem uma insuficiência de transmissão. E o que você vai ver do elétrico? A gente não tem onda P de forma intermitente, ou seja, você vai ver onda P e de vez em quando você não vê. Ou então você não vê onda P de jeito nenhum. Então esse nó sinusal existe, ele dispara, mas ele não conduz para o átrio. Já a pausa ou a parada sinusal é uma falha do gerador. Você tem uma desordem da automaticidade, né? Você não produz o estímulo e você não vê onda P de jeito nenhum. Então, tem alguns momentos que é impossível você saber pelo eletro se é uma parada sinusal ou é um bloqueio, né? Então, e você tem que olhar outras características para saber entender qual dos dois é. Vai mudar o tratamento? Muito pouco. Vai mudar muito pouco o tratamento, mas é só em termos de conhecimento. Então, quando você tem uma pausa, uma parada sinusal, um bloqueio sinoatrial, você vai ver pausas, né, no eletro ou ritmos de substituição. Não sei se vocês estão ouvindo meu filho chorando aí, mas está lá no fundo, mas está baixinho aí. Quais são as causas das disfunções sinusais ou de condução sinoatrial? Eu até botei aqui, tem no HGF, a gente vai ver se tem. Pacientes velhos, tem no HGF? Demais, né? Isquemia, tem. Distúrbios infiltrativos, por exemplo, amiloidose, sarcoidose, né? Doença de Fabry, né? Tudo pode infiltrar o nó sinusal e dar
disfunção do nó sinusal. Dano inflamatório, tem na HGF, demais. Doenças musculoesqueléticas, né, distrofias musculares também podem afetar. Doenças do colágeno, miocardites, Chagas, doença de Lyme, que é menos comum no Brasil, mas existem alguns casos, né, com doença do carrapato. E genética também, doenças, disfunção do nó sinusal com determinada geneticamente, como mutações no SCN5A, também podem acontecer, é menos comum a gente dar diagnóstico. E as extrínsecas, a gente tem as drogas, que eu vou falar um pouco depois, mas hipercalemia, hipotiroidismo, condições neuralmente mediadas, como as síndromes vagais, hipertensão intracraniana tem no HGF, demais, né? Icterícia obstrutiva, né, por um efeito tóxico direto dos sais biliares, cirurgia cardíaca prévia, quando o cirurgião passa um bisturi em cima do nó sinusal para fazer uma traqueotomia, você pode ter uma disfunção, e lembrar que o paciente dorme e pode ter apneia do sono, não necessariamente os dois juntos, ele pode ter uma bradicardia sinusal, que não necessariamente é uma doença, né? Mas você pode ter uma bradicardia exagerada ou uma disfunção. Quais são as drogas que podem causar disfunção do nó sinusal ou distúrbio da condução sinoatrial? Diversas drogas, né, antiarrítmicos todos, né? No Brasil a gente tem praticamente só 3 ou 4 antiarrítmicos: amiodarona, propafenona, sotalol, os beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, lítio, cimetidina, né, opioides, sedativos. Então, isso tudo tem muito no HGF e a gente pensa, por que a gente não faz diagnóstico? Porque a gente não tenta, né? Não faz eletro, não se compromete com diagnóstico, não tem cultura de se atentar ao eletro. Até mesmo também nas residências de cardiologia, a DAC, a doença coronariana, a isquemia é muito valorizada e a arritmia não é tão forte na formação. Então, vamos falar só um pouquinho de bloqueio sinoatrial para vocês entenderem. O bloqueio sinoatrial é quando existe o disparo do nó sinusal, mas existe alguma coisa que impede ou atrasa a condução do nó sinoatrial para a despolarização dos átrios, Então, assim, quando você tem uma ausência do bloqueio sinoatrial, você não vê nada, né? Você vê a onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. A formação da onda P normal, se a condução AV for normal, você vai ver os dois, onda P e QRS. No bloqueio sinoatrial de primeiro grau, funciona igual ao AV de primeiro grau. Você tem um disparo do nó sinusal aqui no vermelho, e existe um atraso até chegar na onda P. Como é que você vê isso no eletro? É impossível ver. Você não vai saber. Isso aqui é uma coisa que a gente vê com o cateter dentro do coração, e mesmo assim é difícil. Então é mais teórico. Então, na prática, você não vai ver nada, porque você não consegue ver esse atraso no eletro. Você só vai ver P, 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 P. Então, isso aqui não é importante. É impossível ver um bloqueio sinoatrial de primeiro grau no eletro. Então, o que importa mais? Os bloqueios sinoatriais de segundo grau. O que acontece no bloqueio sinoatrial de segundo grau tipo 1? É um tipo 1 vêntriculo, né? Você tem uma condução normal, né? Nó sinusal, despolarização da P. Aqui, pessoal, é bem importante, para você ver bem eletro, interpretar bem eletro, para tudo, para qualquer condição, é muito importante diferenciar os átrios dos ventrículos. Então, assim, aqui a gente está falando só de onda P, esquece o QRS, que é outra fase do impulso elétrico que a gente vai discutir depois. Então, uma pessoa que vê bem eletro, ele diferencia muito bem o átrio, a onda P do QRS, o átrio do ventrículo. Porque um ritmo atrial tem que ser um ritmo ventricular outro, e depois você vai fazer a relação entre eles. Isso é muito importante para você ver o elétrico com calma. Então, como é o bloqueio sinoatrial de segundo grau do tipo 1? Você tem um estímulo do nó sinusal, conduz rapidamente e forma a onda P rapidamente. No próximo batimento, você tem o estímulo sinusal, atrasa um pouco e depois forma a onda P. No próximo batimento, você tem o estímulo sinusal, atrasa mais ainda, forma a onda P. O próximo batimento bloqueia. Você tem o estímulo sinusal, mas não conduz para o átrio. Não tem onda P. Como é que você vê isso no eletro? Pausas, do nada, né? Em pacientes que você não estava esperando uma pausa, e essas pausas têm uma relação matemática com os ciclos anteriores. Não é uma matemática perfeita, porque tem os atrasos, mas, por exemplo, aqui é 900, aqui é quase 1800, 1740. E uma característica que é mais difícil de notar é que, veja bem, se você atrasasse a condução, imagine que essa onda P se forma depois do que deveria, esse QRS e essa onda P ficam mais próximos do QRS que vem depois. Então, a gente tem uma sensação que os intervalos RRs vão diminuindo. Então, o que você tem? Aqui um RR maior, e aqui o QRS, esse aqui veio um pouquinho antes. Mas, na verdade, é porque esse veio depois e se aproximou desse. Então, você vê uma aproximação dos intervalos RRs e, de repente, uma pausa sinusal. Isso sugere um bloqueio de sinoatrial de segundo grau tipo 1. Ah, não entendi nada. Uma pausa
depois de um grupo de batimentos normais, tá certo? É assim que a gente vai ver. Se a gente olhar com calma, às vezes a gente diferencia os tipos de bloqueio sinoatrial. O de segundo grau tipo 2 é bem mais fácil de ver. Imagina que é um paciente vem aqui com PQRS, P, né? PQRS, e de repente, nenhuma P. E aí você vê que a pausa que ele causou é exatamente o dobro do ciclo anterior. Ou seja, ele conduziu aqui normal, P, não tem P. E aí P de novo normal. Então você vê que aqui era 1160, 1 segundo e pouquinho entre essas duas P's e de repente o dobro aqui. Ou seja, do nada, só não teve uma P e esse intervalo é o dobro. Então é bem mais fácil de ver. É quando você tem uma pausa sinusal, que é o dobro do ciclo anterior. Bem mais fácil. No sinoatrial de terceiro grau, é parecido com o BAVT. Você tem aqui P, e de repente acabou as P's. Como não tem P, também não vai conduzir para o QRS. Né? Não tem estímulo atrial, não vai chegar no não AV. Então você tem uma pausa completa, uma sistolia, onde deveriam ter P. E aqui esse número de pausas é o número de P's que faltaram. Então aqui foram 3 P's que não foram conduzidas. Então foram 4 vezes esse ciclo anterior. Por acaso aqui, um ritmo atrial de substituição, você vê que a P é negativa comparada com essa, assumiu. Então, esse é o bloqueio sinoatrial de terceiro grau, que causam pausas maiores, né? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver um bloqueio sinoatrial 2:1. O que é isso? P. Aqui é um traçado de Holter, pessoal, tem 3 canais, para vocês se ambientarem. A relação entre esses 3 canais não é muito perfeita com a relação do elétron de 12 derivações. Então, aqui é muito bom para haver ritmo, mas não é muito bom para avaliar QRS, nem repolarização, nem isquemia. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu estava conduzindo aqui, não sei se está muito pequenininho, mas P, 1,3 segundos entre cada P, veio um exercício ventricular que talvez tenha atrapalhado a condição sinoatrial aqui, e de repente, ó, não tem P aqui, aqui voltou. Não tem P aqui, aqui voltou. Não tem P aqui, aqui voltou. Então, a cada 2 batimentos tem um bloqueio. Então, o bloqueio sinoatrial 2:1. Então, eu tenho uma frequência aqui, sei lá, que estava em 60 e de repente cai para 30, e não é BAV, né? Porque toda P conduz para o QRS, é um bloqueio sinoatrial 2:1. Entendeu? Isso é bem diferente. Então, são causa pausa sintomática, e não tem nada a ver com bloqueio atrioventricular, bloqueio entre o nó sinusal e os átrios. Então, esse aqui é X e aqui é 2X. Mas o que a gente vai ver? O que importa? A gente vai ver pausas matemáticas, que a gente chama de pausas que têm duração o dobro ou triplo do ciclo anterior, e a bradicardia é causada por ausência de onda P, onde a P deveria estar. Não tem nada a ver com a relação entre a P e o QRS. Quem quiser interromper em qualquer momento, pode interromper, viu, pessoal? Eu pedi para falar mais devagar, tudo. Como eu não consigo ver eu só estou vendo a minha tela, eu não vejo o zoom aqui, vai ter que falar para eu parar, tá bom? Agora vamos para uma parte um pouco mais fácil. Quando a gente tem um defeito no gerador do nosso sinusal, ele pode ser muito lento, uma bradicardia sinusal, lembrar que esse número de menor que 50 batimentos tem que estar acordado. Antigamente usava 60, a gente viu que grande parte da população conduz com menos que 60, tem o nosso sinusal com menos que 60, e então a gente lembrar que é menor que 50 acordado e lembrar que o paciente dorme. Eu sempre gosto de falar isso porque a gente recebe um monte de parecer de paciente com bradicardia, só que o paciente está dormindo, né? E os pacientes dormem e o sistema nervoso, o vago assume, e realmente você tem bradicardia noturna, isso é normal até certo ponto. Então, bradicardia sinusal é uma bradicardia com DP positivo em D1, D2, D3, AVF, geralmente negativo em AVR, é do nosso sinusal, tá bom? A bradicardia sinusal pode ser tão importante, tão lenta, que um ritmo de substituição assume. No caso aqui, ó, é um QRS idêntico ao que está sendo conduzido, que ele assume, e você vê que ele está muito próximo da P. É impossível isso aqui estar conduzindo, o PR é muito curto. Então, isso aqui está dissociado. Então, é um ritmo juncional de escape com dissociação atrioventricular. E o que são essas setas? É porque esse ritmo juncional despolarizou, e essa onda P ficou negativa porque ele acabou ativando a onda P de forma retrógrada, né? Ele fez uma P negativa porque foi ativada de baixo para cima. E aí o elétron veio negativo aqui. Então, aqui tem uma associação. Não existe dissociação atrioventricular, porque existe uma associação ventrículo-atrial. Mas isso não é muito importante para a gente agora. Mas aqui é um ritmo juncional de escape ou de substituição ao umbrado sinusal importante. Lucas, aqui então está dissociado em um BAVT. Não. Nenhuma P aqui teve a chance de conduzir para o ventrículo, né?
Ele estava tão lenta que não deu tempo de conduzir. Então, isso aqui é um ritmo juncional causado por uma disfunção do nosso sinusal. Então, é uma dissociação atrioventricular causada por uma disfunção do nosso sinusal e não por um bloqueio atrioventricular. Isso é importante saber. Nem toda dissociação atrioventricular é bloqueio. Então, a doença do nosso sinusal, a disfunção do nosso sinusal, ela se apresenta de várias maneiras, né? O ritmo juncional de escape, que a gente acabou de falar. O escape pode ser mais baixo ainda, e quem assume pode ser um ventrículo, que o RS vai ser largo. Ou ele também pode fazer uma síndrome braditáquia ou taquibrádia, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, aqui é um escape juncional bem lento, ó, quase 35 de frequência. A gente não vê um DP antes do QRS. E o QRS é bem estreito, falando a favor que é da junção, não do ventrículo. Que é só que é o diagrama de Lewis que a gente faz para a gente entender melhor o eletrocardiograma. Não tem nada no átrio, o NOAV despolariza e conduz para o ventrículo. E esse é um ritmo juncional de escape. Aqui, ó, aqui ele teve uma Pzinha que conduziu para um QRS, ó, ritmo sinusal com captura atrioventricular normal. O ritmo ventricular de escape é do mesmo jeito, só que quem assume é um QRS mais largo. Tá vendo que a P está passando aqui, ó? O P bem lentinho aqui, não sei se vocês estão vendo, ó. Aqui também, aqui, ó, mas ela não conduz. Aqui talvez ela até tenha conduzido, o QRS está estreito, mas aqui o ritmo ventricular assumiu de novo. Então, mais uma vez, é um ritmo ventricular dissociado da onda P, mas não é um BAVT, porque nenhuma P aqui teve chance de conduzir para o QRS. A gente não vê uma P sem QRS, para a gente falar de bloqueio. Como é a síndrome Brady-Tach? Também é um espectro da doença do nosso sinusal. Pela disfunção do nosso sinusal, existe uma cardiomiopatia atrial, fibrose atrial, a gente tem muita bradicardia sinusal, pausa, ritmo de escape, a causa favorecendo a ritmos atriais anômalos, como FA, flutter, taquicardia atrial. E um retroalimenta o outro. Quanto mais fibrilação atrial flutter, mais fibrose atrial, mais o nosso sinusal fica ruim. Do mesmo jeito, ao contrário também. A gente começa a ver traçados assim, ó, o paciente vem aqui num flutter, provavelmente, ou num FA, se vê, e aí, de repente, a ataque à arritmia atrial cessa, e o nosso sinusal não acorda e faz uma pausa de conversão enorme aqui, que deve ter mais de 5 segundos, 6 segundos. Com certeza o paciente sentiu isso aqui, ou pré-síncope, ou síncope, ou tontura. E aos pouquinhos ele vai acordando, um ritmo provavelmente atrial ectópico bem lento, ó, e aqui ele já volta para ataque à arritmia de novo. Então, é um retroalimentando a outra. Então, aqui é um TAC BRAD, depois um BRAD TAC, que alguns autores diferenciam, outros não. Aqui é a mesma coisa, o paciente quer um traçado de Holter também, o paciente vem num ritmo atrial totalmente desorganizado, FA, né? Ritmo atrial desorganizado com RR irregular, de repente ele tem uma pausa de conversão, e uma pausa enorme, de 4,6 segundos, e aí um ritmo juncional de escape assume aqui. Então, isso é outro espectro da doença do nosso sinusal que exige tratamento muitas vezes. E o que a gente vai fazer com isso? Tá tudo bem o ritmo? Pode continuar assim ou tá muito rápido? Estão me lendo, né? Estão me ouvindo bem, né? Só para eu saber, ter certeza. Eu estou ouvindo bem, por mim tá tranquilo. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que ver o paciente, né? A clínica ainda é soberana na cardiologia, também na arritmia, muito mais ainda. Então, o que você vai fazer quando a enfermeira te chamar porque o paciente está bradicárdico, está fazendo pausa? Primeiro, tu tem que pedir uma ECG de 12. A gente tem que avaliar melhor, não adianta ficar só no monitor. E a outra, a gente tem que olhar para o paciente, não adianta ver só o eletro e os outros exames. Então, tem síncope, pré-síncope, hipotensão, instabilidade hemodinâmica, tontura grave, que você acha que é cardíaca? Não. Se não tiver, calma. Então, você não precisa estabelecer nenhum tratamento imediato. Dificilmente pausa vai dar sintoma assim, grave e repetitivo, porque geralmente ela é autolimitada. Então, você consegue tomar conduta com mais calma. Algumas bradicardias severas, sinusais ou com ritmo de substituição podem dar sintomas contínuos, e aí você vai ter que tomar uma conduta mais rápida. Mas você tem que avaliar o ECG com calma para você entender o mecanismo. Então, por exemplo, se você tem que entender, uma bradicardia sinusal, é uma doença do nosso sinusal ou é um bloqueio atrioventricular? Porque isso vai influenciar muito no tratamento, entendeu? Então, a gente vai tratar guiado por sintomas e mecanismo. E lembrar, você só vai tratar pausa ou bradicardia se tiver repercussão hemodinâmica. Então, ninguém trata número, né? É raríssimo a gente tratar algo pelo número. Então, o paciente pode estar batendo 40, se ele estiver bem, você pode ter calma no que você vai fazer, entendeu? Você não vai dar atropina para um paciente que está batendo a 40 conversando com você, né? Então, tenha calma, vá guiado por sintomas para você não passar vergonha. E nas disfunções sinusais e sinoatriais, geralmente tem alguma causa, entendeu? E que pode ser extrínseca, né? Então, olhe primeiro para a prescrição.
tá bom? Veja se não tem opioide, né? Tem muito paciente usando opioide, fentanil, morfina no HGF, digoxina, beta-bloqueador, verapamil. O beta-bloqueador realmente age muito no nosso sinusal, então a gente consegue ver pacientes com bradicardia grave por beta-bloqueador e suspendendo melhora, né? A hipercalemia dos eletrólitos é o que mais causa bradicardia, né? Lembra que hipercar geralmente causa bradicardia e bloqueio AV. Isquemia, a gente pode ter infarto da artéria do nosso sinusal, mas é raro, geralmente vira relato de caso, né? Muito raro você ver uma manifestação de bradicardia como uma manifestação de isquemia sendo só bradicardia, né? Você pode ter o reflexo de Bizzoldi de Aris, que é o reflexo vagal no IAM inferior, que também é outro aspecto, mas você vai ter outros achados no eletro. Dor, né? Lembre, dor, principalmente dor abdominal, né? Os pacientes ali da gastro, da cirurgia do abdominal causa muita bradicardia, sintoma vagal, então, às vezes a gente tratando a dor, a gente recupera a bradicardia. Lembrar do atleta, né? O atleta é bradicárdico por si só, e na maioria das vezes assintomático, ele pode chegar a ficar sintomático, mas o tratamento é descondicionar, né? Parar de fazer exercício. E eu sempre bato na tecla de sono, né? Quantas vezes aí quem dá plantão de UTI ou de emergência no TRR é chamado porque o paciente está fazendo bradicardia e o paciente está dormindo, né? Então isso aí tem que entrar na cabeça de todo mundo, do médico, da enfermeira, da técnica, que é normal você bater menos no sono, né? É até bom. Eu gosto sempre de botar o timolol, que é um colírio para glaucoma, porque ele pode causar bradicardia em pacientes, né? Porque ele tem efeito beta-bloqueador e às vezes a gente subestima isso, né? Por ser uma medicação tópica. O tratamento. Suspender a causa é o principal tratamento das doenças do nosso sinusal, das condições sinoatriais. Se não for possível, as medicações aqui têm um papel muito melhor do que nos distúrbios de condução AV. Então, geralmente, as bradicardias sinusais, as disfunções do nosso sinusal respondem aos medicamentos que têm efeito beta-adrenérgico ou cronotrópicos positivos, né? Então, aqui todo mundo pode pesquisar a dose, né? Então, eu não achei tão proveitoso a gente ficar falando de dose de medicamento aqui, mas geralmente a gente começa com atropina. Eu botei uma sugestão aqui de 4 ampolas em bolos, que é a sugestão da CLS, se eu não me engano, do último, que eu acho uma boa sugestão. Se o paciente responder, bem provavelmente ele responderá a uma bomba de infusão com outra medicação cronotrópica positiva. E aí, bomba de atropina é bem questionável, porque a atropina intoxica muito, né? E a gente pensaria mais na dobutamina, pelo efeito cronotrópico positivo, e na adrenalina. Uma medicação muito boa, mas praticamente não tem aqui nos hospitais de Fortaleza, que a gente usa mais no laboratório de eletrofisiologia, é o isoproterenol ou isoprenalina. Não sei se alguma outra especialidade usa que não seja a gente. Eu nunca vi nenhuma outra especialidade usar. Ele é um beta puro, um beta 1 puro, e ele é excelente para você botar em bomba de infusão e para você fazer taquicardia sem efeitos adversos e com rápida ação, né? Quando você interrompe, ele para de ter ação muito rápido também, e pouquíssimo efeito colateral, geralmente só hipotensão leve. E é uma pena não ter no HGF, que é super barato, seria mais um esforço para comprar. Então é uma ampola mais 20 ml, geralmente a gente faz bolos de 1 ml, ou faz uma bomba, que pode ir de 5 a 60 ml hora, e geralmente o efeito é muito bom. Esses pacientes conseguem ficar em isoproterenol até aguardar o marca-passo, mas a gente não tem essa opção, que eu saiba, né, no HGF. Outra opção é bomba de adrenalina, né, lembrar da hipertensão, mas tem um bom efeito cronotrópico, e dobutamina, a gente usa um par-efeito da dobuta para ajudar a gente nessa parte. Se não responder à droga, distúrbios do nosso sinusal ou da condição sinoatrial, eu acho que sempre vale a pena tentar a droga. Se não responder, a gente vai pensar em marca-passo provisório, principalmente se for uma bradicardia ameaçadora e com sintomas ou instabilidade hemodinâmica. Se não responder à droga, não tem o que fazer, a gente tem que dar pacing artificial e só tem o marca-passo provisório. Lucas. Oi. Gabriel aqui, cara, só tirando dúvida contigo. Em relação às medicações, a bomba de dopamina teria benefício também? Teria, eu esqueci. Faz tanto tempo que eu não uso, mas a dopamina, obviamente, tem benefício, é a medicação mais usada para isso, né? Um lapso mesmo de memória. E a gente faria a dose, realmente, aquela dose cronotrópica, você poderia, provavelmente vai ter uma boa resposta nesses pacientes que são bradicardia sinusal. Nos distúrbios de condução atrioventricular, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, que eu acho bem importante, uma mensagem que a gente aprende na faculdade, na residência de clínica, que eu acho uma mensagem um pouco errada em relação à dopa e outras medicações, mas aqui, com certeza, a dopamina tem seu lugar. Foi um esquecimento meu, tá bom? Obrigado. Na dose atual.
Os distúrbios da condição AV, como o nome já diz, né, a gente vai falar da condição atrioventricular. Isso envolve o nó atrioventricular, os distúrbios nodais, e também nos distúrbios isquianos e infraisquianos, que são mais graves. Por que a anatomia é importante? Geralmente o nodal tem um prognóstico melhor e uma resposta melhor a determinados mecanismos, e distúrbios infranodais são mais graves e geralmente não respondem a medidas não invasivas. Então, o objetivo maior dessa aula para mim é a gente tentar diferenciar o que é um bloqueio nodal ou infranodal, ou você pode chamar não avançado ou avançado, ou supraiciano e infraiciano, como você preferir, que é o bloqueio perigoso ou não perigoso. Então, avançado não avançado, supraiciano versus isquiano e infraiciano, ou perigoso e tranquilo, eu diria. Então, toda vez que o bloqueio está embaixo do nó, e tem algumas formas da gente prever isso pelo eletro de superfície, por algumas manobras, você tem que se preocupar e você tem que tomar uma conduta, e provavelmente esse paciente vai ter sintoma e pode bloquear, e pode ter evento adverso grave até morte, por causa disso. E aí, primeiro eu vou falar um pouco da classificação, que é importante, eu acho, sim, mas é menos importante do que você bater o olho no eletro e saber se ele é grave ou não. E que eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco na residência de cardio, e eu gosto muito desse livro do Ellens, porque ele bate muito mais nisso do que ficar diferenciando os tipos de bloqueio. Então, se alguma coisa ficar dessa aula, eu acho que é isso. A gente vai aprender os nomezinhos, cai na prova, é legal e tal, mas o mais importante é saber se é perigoso ou não. Primeiro, o bloqueio AV de primeiro grau, que todo mundo sabe, é um nome consagrado, mas totalmente impreciso, né? Porque não tem nenhum bloqueio, né? É somente um retardo da condução entre o nó sinusal e o QRS, né? Você tem um aumento do intervalo PR acima de 200 milissegundos. Normalmente ele é benigno, tipo, pouquíssimas vezes ele pode causar sintomas, só se for muito longo, que ele acaba dando um retardo do fechamento das válvulas, uma dissincronia, você pode ter sintomas. E ele tem muita influência vagal. Então, pacientes que são atletas vigorosos, triatletas ou de endurance, podem ter um intervalo PR muito aumentado, ou pacientes vagotônicos, que têm o parasimpático mais exacerbado, você vê um PR mais prolongado. Normalmente é bem benigno. Quando você vê PR largo, geralmente você fica mais tranquilo para outros tipos de bloqueio, na maioria das vezes. Os de segundo grau já são um pouco mais difíceis de diferenciar. O mais clássico é o tipo 1 ou MOPS 1 ou Wenckmann, que eu vou chamar mais de tipo 1, tá bom? Segundo grau do tipo 1, que é o que todo mundo conhece, é o primeiro que a gente aprende, é o que a gente vê. O que acontece? Geralmente o paciente já tem um intervalo PR basal um pouco alargado, né, como vocês estão vendo aqui, ele alarga ainda mais, e aqui ele bloqueia. Então ele alarga, atrasa, bloqueia. Então no caso aqui é um 4:3, né? Então ele, a cada 4 Ps, ele conduz 3 QRS. Então ele é um bloqueio, ele alarga, bloqueia, que aconteceria a mesma coisa se o traçado continuasse. Geralmente ele também é benigno, né? Você vê que ele vai atrasando aqui é um traçado de Holter novamente, aqui no segundo canal a gente consegue ver melhor. PR, né? P, QRS, vai atrasando e aqui ele bloqueia. Aqui no diagrama de Lewis a gente consegue mesmo ver. Aqui, como atrasa o próximo QRS, pelo atraso do PR, esse QRS acaba ficando mais próximo desse um pouco. Então, uma coisa que dá para notar é que os intervalos RS ficam um pouquinho mais curtos, até ele bloquear. Tá bom? Mas isso é menos importante. Isso aqui, eu gosto sempre de falar de dicas para você ter certeza que é um Wenckmann, porque às vezes o Wenckmann é bem fácil de ver, como esse, e às vezes é mais difícil de ver, quando o PR é largo, quando tem escape juncional. Então, dicas para você cravar que é um segundo grau tipo 1, que é mais benigno. Você vai ver sempre grupo de batimentos, ou seja, sempre vai ser irregularmente regular. Por exemplo, aqui tem 3 batimentos juntos, aqui tem 3, aqui já tem 5, aqui tem 4. Então, você vai acabando 3 batimentos e um bloqueia, faz um pausa, 3 e um bloqueia. Geralmente tem BAV de primeiro grau de base. E mais importante do que ver o aumento do intervalo PR é que sempre, após o bloqueio, o intervalo PR subsequente ao bloqueio que conduz, ele é curto. Então, o principal jeito de ver Wenckmann não é ver o atraso clássico, ver atrasando. É ter a certeza que o próximo depois do bloqueio é mais curto. Então, isso aqui eu tenho certeza que é Wenckmann. Veja aqui, ó. Aqui tem uma P bloqueada. Esse próximo intervalo PR é bem curto. O anterior a esse é o maior PR.
Então, isso aqui eu cravo que é um Venkba. Então, além de olhar o atraso antes do bloqueio, sempre olhem o batimento posterior. Isso dificilmente o livro fala e é o jeito mais fácil de ver, tá bom? Então, sempre é o intervalo PR do próximo batimento conduzido ou do primeiro batimento que conduziu, ele é um intervalo curto. Por quê? Porque o NOAV teve tempo para ficar totalmente suscetível a uma nova condução rápida e não ficar atrasando aos poucos. Já o segundo grau tipo 2, MOPS 2, ele tem um bloqueio súbito da condução, então ele tem um intervalo PR curto, normalmente. Então, o que você está vendo aqui? É um intervalo PR de 80 milissegundos, não atrasa nada e, de repente, bloqueia do nada. E a volta, 80 milissegundos também, igual ao último antes do bloqueio. Então, isso aqui você suspeita de MOPS 2. Geralmente, o bloqueio MOPS 2 sugere um bloqueio iciano ou influiciano. Então, toda vez que você vê um MOPS 2, você tem que ficar atento, que pode ser relacionado aos sintomas do paciente, pode ter BAVT paroxístico, provavelmente você vai precisar de um marca-passo definitivo. Esse paciente não tem que ser visto por um arritmologista ou por um cardiologista, no mínimo. Aqui é a mesma coisa, ó, intervalo PR fixo, de repente, bloqueio, o próximo batimento é igual a esse, o PR. Entendeu? Se fosse mais curto, poderia suspeitar que era um Venkba. Então, não, o PR é sempre fixo. Aqui é a mesma coisa. Lembrar que, então, que o MOPS 2, ele sugere bloqueio avançado. Eu gosto de chamar avançado porque, às vezes, tem dificuldade de diferenciar se é 2:1, 3:2, chama de avançado, ou iciano, ou influiciano, ou MOPS 2, que vai ficar mais fácil para ti. E aí a gente pode chegar no BAV 2:1. E o BAV 2:1, ele é um pouco mais complexo do que a gente acha. Porque ele tanto pode ser nodal, ele tanto pode ser manifestação de um segundo grau tipo 1, de um Venkba extremo, como ele pode ser manifestação de um bloqueio AV de segundo grau tipo 2, infranodal. Então aqui, quando você pega um eletro isolado, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, mas tem um AP e um QRS, um AP que não conduz. Um AP e um QRS, um AP logo depois da T que não conduz. P, QRS, T, P que não conduz. Então, a cada 2 P's tem um QRS. Tem um bloqueio AV 2:1, né? Com QRS estreito. Então, ele pode ser nodal ou infranodal. Como você vai diferenciar? Tem algumas formas da gente sugerir. Então, uma forma é contexto. Por exemplo, esse paciente que você pegou um traçado, ele vem num 2:1, só que logo depois você vê que você flagra ele fazendo um Venkba. PR aqui largo, PR mais largo ainda, bloqueia, depois ele conduz com PR, com o último PR, né? Com PR mais curto. Então ele está fazendo um BAV 2:1 dentro de um contexto de MOPS 1. Geralmente isso é mais benigno, o paciente pode ter um VARO ultra exacerbado, pode estar dormindo. Já no MOPS 2, é um pouco diferente, ó. Ele vem aqui em 2:1, QRS largo, que é outra dica, QRS largo geralmente fala a favor de doença do sistema de condução em vários níveis, né, isso é mais maligno. E você vê aqui, ó, que ele vem PQRS, se você pegar essa P para esse QRS é o mesmo intervalo PR aqui, e bloqueia súbito. Então você flagrou o MOPS 2 antes do 2:1, então fala mais a favor de maligno. Esse traçado é interessante, que ele continua 2:1 até chegar num BAV-T, ó. P sem QRS, P sem QRS, P não conduziu para cá, porque aqui está muito perto, então isso aqui é um escape ventricular dissociado, outra P sem conduzir, então aqui ele avançou o bloqueio. Então olha isso, aqui a gente já sabia que era um bloqueio mais grave, aqui a gente flagrou que o paciente fez um bloqueio bem mais grave, praticamente uma sistolia de vários segundos, aqui uma pausa maior que 8 segundos, com certeza sintomática. E aqui, apesar de ser o mais grave, é muito mais fácil de ver, né? O BAV de terceiro grau total é quando a gente vê um ritmo atrial, que pode ser sinusal ou não, com dissociação completa do ritmo ventriculado, dos escapes. Geralmente você vai ver um escape juncional ou ventricular. Então, sempre lembrando, você tem que ter uma P que tenha chance de conduzir para um QRS, para você dizer que ela está bloqueada ou não. Por exemplo, aqui, essa P, ela teve tempo de conduzir para um QRS aqui? Teve, e ela não conduziu. Aí veio esse QRS. Aí você, pô, mas será que isso aqui não é um PR gigante? Vamos ver mais para a gente ter certeza. Outra P, nenhum QRS. Outra P, esse QRS veio. Olha que esse intervalo PR é bem diferente desse aqui. E se você acompanhar o intervalo RR aqui, ó, ele é regular. Ele está tendo um intervalo RR, que é um outro tipo de escape, regular, independente dos intervalos da P. Então, existe uma dissociação, o PP está correndo aqui, solto, e sem nada a ver com o QRS, que também está correndo solto. Então, geralmente, são ritmos regulares, que é a mesma coisa.
P conduziu para esse QRS? Não, é muito curto aqui para ele ter conduzido, não deu tempo. Aqui ele teve chance de conduzir e não conduziu. Aqui, ó, dá a falsa impressão que está conduzindo. Mas quando você vê aqui, ó, tem uma P bloqueada aqui, outra P aqui, ó, QRS gigante, e esse aqui é um escape. Quando você vai acompanhar aqui, ó, é bem regularzinho. Isso aqui é matemática, ele está disparando um foco do ventrículo para o paciente não morrer em assistolia. Ele sempre dispara e o PP aqui tentando conduzir. Então, ele está totalmente dissociado. Então, um bom jeito de ver, ó, aqui é um caso que a gente botou marca vacina CG, olha que crítico. P, 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 e aqui um QRS para o paciente não morrer. P, 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 um QRS para o paciente não morrer. 14 de frequência. Não sei como o paciente chegou vivo. A gente botou o marca-passo definitivo e ele sobreviveu. Então, qual a característica? Geralmente são intervalo PP, ritmo sinusal, geralmente um pouco acelerado, porque o nosso sinusal está aí lutando para tentar fazer alguma condução, com ritmo de escape regular, de QRS largo, fixo, com dissociação completa do átrio e do ventrículo. Então, você vai ver intervalos PPs fixos, intervalos RR fixos e intervalos PRs variáveis, porque, na verdade, isso não é um PR. Isso não tem nenhuma relação entre um e outro. Aqui é até mais interessante, porque é outra coisa. Um paciente tem história de FA. Por exemplo, aqui você não vê ativação atrial organizada. Geralmente você esperaria um RR irregular, que é típico da FA. E, de repente, o RR regulariza. O que isso quer dizer? Que o átrio está disparando igual um maluco, 600 a 1000, e você está tendo um escape ventricular porque você está com FA com BAVT. Então, regularização de ritmos RR, de intervalos RRs num paciente com FA, sugerem bloqueio atrioventricular avançado ou grave. Entendeu? Então, FA com RR regular, suspeite, principalmente se bradicárdico. Então, dicas para você cravar BAVT, eu já falei a maioria. Um ritmo ventricular regular, geralmente bem bradicárdico. A onda P tem que ter chance de conduzir para a gente falar em bloqueio AV. O RR é fixo e o intervalo PR é variável, porque está dissociado. E normalmente o QRS é largo, ou por um escape ventricular, ou porque o paciente já tem um distúrbio de condução prévio, já tem acometimento do sistema de condução. Aqui, por exemplo, é um BAVT. Aqui não, ó. Se a gente olhar bem, ó, aqui você vai ver que não tem nenhuma P que teve chance de conduzir e não foi conduzida. Você não consegue cravar que tem BAVT. Então, na verdade, é uma bradicardia sinusal importante. A onda P não teve chance de conduzir e o ritmo juncional assumiu. Na verdade, não é BAVT, não é doença do nó AV, é disfunção do nó sinusal. Tudo bem até então? Vou continuar. E por que é importante a gente diferenciar em avançado ou não? Porque aqui é o sistema de condução. É o nó AV, o RIS, o ramo esquerdo e o ramo direito. Geralmente, nos bloqueios que vêm depois do RIS, aumenta o intervalo HV, que é um intervalo elétrico-fisiológico, que a gente não tem acesso. Geralmente, isso são lesões irreversíveis do sistema de condução. Geralmente, isso causa BAVT paroxístico, causa síncope, pode causar morte. Então, a gente tem que saber diferenciar. Então, quais são as dicas do ECG para a gente diferenciar se o bloqueio é supriciano, é nodal, é mais benigno ou não? PR longo de base sugere disfunção do nó sinusal, que atrasa a condução. QRS estreito fala a favor que os ramos esquerdo e direito estão bem normais, não estão acometidos por uma doença grave. MOBITS 1, ou Wenkeba, bradicardia sinusal, porque fala a favor que o paciente é um vagotônico, e no sono, pacientes atletas ou pacientes que têm um vago muito acentuado. Tudo isso fala a favor que o bloqueio é nodal. Então, aqui, mesmo o paciente fazendo um 2:1 aqui, você vê que o QRS é estreito, o PR é largo de base, ele fez um alargamento do intervalo PR aqui até o bloqueio, então ele faz fenômenos de Wenkeba. Isso aqui está tudo de madrugada, 3 da manhã. Então, o paciente fez 2:1, fez bradicardia, mas dificilmente isso vai causar sintoma. Esse achado é benigno, isso não indica marca-passo definitivo, e esse paciente poderia continuar com a vida normal dele. Bem diferente do bloqueio avançado. O PR normalmente não alarga antes de bloquear. O paciente tem um bloqueio de ramo prévio, aqui está largo, esse QRS já. Faz MOPTIS 2. O ritmo sinusal é taquicárdico, porque o nosso sinusal está desesperado, porque está fazendo bradicardia, então ele acelera o nosso sinusal para tentar compensar a falta de QRS conduzidos. Geralmente você vê bradicardias na vigília ou acordado, e um outro achado que você pode achar é o bloqueio de ramo alternante. O paciente faz BRD em alguns momentos e BRE em outros momentos. Ou seja, quer dizer que os dois ramos dele estão doentes, e provavelmente uma hora esses dois vão falhar.
Aqui a gente pode ver um bloqueio de ramo alternante, não é o objetivo da aula, mas só para vocês verem. O paciente aqui conduzindo PQRS normal, de repente ele conduz com QRS largo, é um bloqueio de ramo intermitente, né? Para quem lembra, né, parece mais um BRE aqui, né, com onda S aqui nesse canal 1 e um R puro aqui no D3 que está simbolizando D1 e AVR. Não é bem, a sua razão não é muito correta, mas só para entender. E de repente esse paciente faz uma morfologia também de QRS largo, mas você vê que o atraso é mais final, com RSR' aqui, que sugere o quê? BRD. Então ele faz BRE e BRD. Você, opa, esse paciente aqui tem os dois ramos doentes, pode acontecer alguma coisa. Dito e feito. Do nada, ele fez um VMOPS 2 e fez um bloqueio 2:1, 8 da manhã na vigília, com queda abrupta da frequência cardíaca. Ele saiu de 90 para 40, 80 para 40. Então, realmente, ele fez um bloqueio avançado. E o paciente continua, ó, até ele fazer um BAVT completo aqui, ó. Onda P fixa, onda RR, QS largo fixo, intervalo PR variável, porque eles não se relacionam. Ele está em BAVT. Aqui é a mesma coisa. Não está em BAV, mas está no BAV 3 para um avançado. A cada 3 ondas P, só uma conduz. Conduz, uma não conduz, duas não conduz, a terceira conduz. Então, 3 para 1 avançado aqui. E qual é o evento final do BAV avançado? Às vezes, a gente consegue flagrar o motivo da síncope do paciente. Às vezes, ele pode sincopar por assistolia, mas ele também pode sincopar ou morrer por torsades, né, que é uma bradicardia que ela é bradidependente, normalmente, uma torsade depoante, né? Então, você vai ver aqui, ó, ele faz um ciclo longo, e depois ele faz um extracício aqui, provavelmente, por bradicardia, que está em BAV grave aqui, ó. Ele faz uma arritmia ventricular que, se não for autossustentado, o paciente vai morrer em fibrilação ventricular. Tem muito autor que diz que o paciente não morre de bradicardia, ele sempre morre de um ritmo ventricular final. Tenho minhas dúvidas, eu acho que alguns pacientes morrem em bradicardia mesmo, mas um dos fatores de risco é fazer fibrilação ventricular por torção das pontas. Tá bom? Tem alguns métodos não invasivos a gente tentar diferenciar se esse bloqueio é avançado ou não, que a gente pode fazer na beira do leito no HGF. Se a gente fizer uma manobra vagal, por exemplo, a compressão carotídea, né, se o paciente não tiver contraindicação, por exemplo, se você está com um bloqueio 2:1, como é o caso aqui, ó, 1P, QRS, 1P sem QRS, e você faz uma manobra vagal, o que isso acontece? O intervalo PP, ele faz um bradicardia sinusal, ou seja, vem menos estímulos sinusais que chegam nesse nó AV. Concorda comigo, se esse nó AV for doente, e ele for bombardeado com várias ativações sinusais, ele não dá conta de deixar passar. Agora, se eu der uma colher de chá para ele, ou seja, se eu fizer uma manobra vagal, em vez de vir 80 batimentos por minuto, vir 60, um nó AV um pouco mais doente começa a conduzir, né? Se for uma doença mais doente. Então, assim, por exemplo, aqui, ele deu no intervalo PP fixo, e de repente eu deixei esse intervalo PP um pouco mais lento. E aí ele começou a conduzir 1:1. O que isso fala a favor? Se um nó AV doente, quando você faz um brade sinusal e ele melhora a frequência cardíaca, ele melhora a condição AV, isso fala a favor de bloqueio grave, infranodal, porque você conseguiu dar uma colher de chá para o nó AV doente. Vocês vão entender melhor ao contrário. Por exemplo, o paciente aqui fazendo 2:1. Se esse nó AV for gravemente acometido, se eu colocar ele para correr, fazer exercício físico, eu vou bombardear essa portinha aqui com várias ondas P. Se ele for doente, ele não deixa passar. Mas se ele estiver dormindo só porque ele é vagotônico, porque ele é um atleta, ele vai acordar tanto o nó sinusal como o nó AV, que é o que acontece aqui, ó. Um bloqueio AV 2:1, de repente eu aumento o estímulo adrenérgico dele, e ele tanto aumenta a frequência cardíaca sinusal, como ele melhora a condução AV. Então, ele acelera o coração. Então, isso fala a favor que o distúrbio de condução é supriciano, é nodal, é causado pelo vago. Então, eu acordo tanto o nó sinusal como o nó AV. Diferentemente, por exemplo, de um paciente que tem um nó AV acometido, ou que o bloqueio é infranodal. Quando o bloqueio é infranodal, quando eu acordo esse paciente, quando eu aumento o estímulo adrenérgico, quando eu aumento a frequência sinusal, é como se eu estivesse fazendo um monte de gente tentando passar por uma porta. Se ele fosse um nó AV não tão doente, ele deixaria passar e melhoraria a condução. Quando ele é doente, ele faz a sofrer mais. Então, por exemplo,
Se eu estou aqui com um paciente que tem uma condução 1:1 e eu bombardeio ele no exercício, ele piora a condução, ou seja, se durante o exercício físico eu tenho uma piora da condução AV, isso fala a favor de bloqueio infranodal, de bloqueio mais grave. Resumindo, um paciente que conduz 1:1 no repouso, uma frequência um pouco mais lenta, quando eu acelero a frequência sinusal e ele aumenta o grau de bloqueio, então ele sai de 1:1 para 2:1 no exercício, isso sugere que a doença é mais baixa, é grave. Ao contrário, seria se a doença fosse nodal. Quando eu aumento a frequência sinusal, quando eu acordo no AV junto e a frequência cardíaca aumenta, isso fala a favor que a doença é menos grave, é mais benigna, é nodal. Então, só para resumir, que é um pouco confuso, eu sei, a gente teria que falar mais devagar. Mas se eu fizer a massagem do seu carotídeo e o bloqueio for nodal dependente do vago, então aqui eu diminuo a frequência sinusal, eu aumento o efeito vagal. Quando é benigno, eu pioro a frequência durante a massagem do seu. Então, por exemplo, um paciente que faz eventos vagais, né, bloqueio AV 2:1 ou assistolia, e eu faço um estímulo vagal, obviamente, ele vai piorar. Já no bloqueio mais grave, ele melhora a condução quando eu deixo esse sistema de condução dele menos bombardeado. Na atropina e no exercício, é mais fácil entender. Quando o bloqueio é benigno, eu dou atropina, ele melhora. Quando é maligno, ele piora. Então, por exemplo, você tem aqui um paciente que está fazendo 2:1 e você não sabe se é benigno ou maligno. Se eu dou atropina e a frequência cardíaca cair, ou seja, o NOAV dele, o sistema de condução dele sofrer mais ainda depois da atropina, ou não responder nada, fala muito a favor que o bloqueio é infranodal. Mesma coisa se eu botar ele para andar na enfermaria. Se eu botar ele para andar na enfermaria, eu fazer um exercício, e a frequência cardíaca dele não subir nada, e a condição AV dele piorar, isso fala a favor que não tem nada a ver com estímulo vagal dele, que é uma doença realmente do sistema de condução infranodal. Como é que a gente vai manejar os pacientes com distúrbio de condução AV? Primeiro, a gente vai atentar para as causas reversíveis, que são menos comuns do que no distúrbio de condução sinoatrial. Então, lembrar, gente, assim, a gente sempre pega paciente com BAVT, ou BAV grave, BAV 2:1 QRS largo, e paciente está com beta-bloqueador, e a gente, vou suspender o beta-bloqueador. Ok, você vai tentar. Dificilmente vai reverter. O beta-bloqueador, ele age muito no tônus adrenérgico, ele age muito no NOAV, ele age muito no nosso sinusal, mas ele age pouquíssimo nos bloqueios infranodais, ele age muito pouco na condução infliciana, no ramo esquerdo e no ramo direito. Então, assim, na imensa maioria das vezes, quando a gente suspende o beta-bloqueador, nada acontece se for um bloqueio infranodal. Já o uso de antiarrítmicos realmente podem causar bloqueio infranodal, como propafenona, amiodarona, sotalol ou digoxina. Hipotireoidismo raramente é causa de bloqueio AV, só se for muito, muito grave, né? Normalmente, hipotireoidismo descontrolado causa muito brado sinusal, aumento do PR, coisas nodais. Mas é importante descartar e corrigir antes da gente fechar um prognóstico. E na isquemia, é importante lembrar também. Geralmente, o IAM inferior, a gente consegue ver, às vezes, bloqueios AVs, mas geralmente ele é por reflexo vagal, então geralmente ele é nodal e ele é reversível. No IAM anterior, você tem uma destruição do sistema de condução, né? Porque ele é irrigado principalmente pelo descendente anterior. E aí você vai ver um BAV avançado, com BRE ou BRD, principalmente BRD grave, e com BAVT, geralmente é reversível. Você vai reperfundir, mas se a fibrose já for estabelecida, você vai ter que botar um marca-passo definitivo. Então, geralmente o BAV avançado, que é infranodal ou infliciano, são geralmente fibrose e acometimento grave do sistema de condução abaixo do NOAV. Então, fibrose do sistema de condução é a mais comum com a idade. Doenças infiltrativas, amiloidose, sarcoidose. Infarto, né, como eu já falei, miocardite grave, depois de você passar o estado inflamatório, se ficar muita fibrose, você pode ficar com BAV permanente. Degeneração geneticamente determinada, como a doença de Lenegli. Infecção, doença de Lyme, pode ter distúrbio grave de condução e você fazer um antibiótico, o paciente reverter totalmente, né? A gente não vê no Brasil, mas no Canadá tinha muito Lyme, a gente via. E como é que a gente faz o manejo do distúrbio de AV? A clínica continua muito importante. Mesmo que o paciente esteja em BAVT, com QRS, e ele tem alguma frequência cardíaca, com QRS mais pré-estreito, escape juncional, você pode ter calma, você pode respirar e ter calma. Agora, se ele tiver sintoma, você tem que se mexer. Então, síncope, pré-síncope, tontura, insuficiência cardíaca descompensada, intolerância ao exercício, palpitação, bradicardia desproporcional ao paciente, né? É importante você lembrar também, o paciente está chocado. E o paciente está chocado e você realmente não vê, não tem taquicardia suficiente, né? Não está taquicardizando, você tem que agir.
você tem que refletir se vai ser já a causa dos sintomas. O BAV de primeiro grau raramente vai ser a causa. O segundo grau tipo 1 raramente vai ser a causa dos sintomas. Pode procurar outra coisa. Agora, o tipo 2 ou BAV terceiro grau normalmente exigem conduta e causam sintomas. Quando que a gente vai intervir em assintomático? Bradicardia importante, suspeita de contribuição para a estabilidade hemodinâmica, bradicardia relativa, BAVT com QRS muito largo, com frequência muito baixa, geralmente esse paciente vai sentir sintoma, vai sincopar ou pode fazer FV, aumento do intervalo QTC pelo risco de torsades e morte súbita, e arritmias ventriculares. O paciente está bloqueado com um monte de TVNS, um monte de arritmia ventricular, você tem que tomar uma conduta, porque senão esse paciente vai morrer. Lembrar que as medicações têm uma resposta muito frustra e tem um risco de piora. Como eu falei, aqui o paciente, por exemplo, tem um BAV estava avançado, você começou dopamina, você bombardeou no AV dele doente, o que ele fez? Ele piorou o grau de bloqueio. Ele fez uma pausa aqui de 7 segundos. Então, você tenta sim. Você tenta alguma medicação para ver se melhora o escape, mas dificilmente melhora. Você já tem que tentar pensando no próximo passo. E o próximo passo é o marca-passo provisório. A gente tem um transcutâneo, que quem já usou sabe que tem que ser uma terapia momentânea de ponte. Geralmente é inefetiva e é extremamente desconfortável. Tem que sedar e analgesiar o paciente. Eu acho uma péssima terapia, só em último caso. E o transvenoso a gente tinha que saber passar, né? Todo mundo que dá um plantão de UTI ou de emergência, pelo menos um da equipe tem que saber passar. Você pode passar com o ECG, né, ligado num cabo jacaré. A gente poderia fazer uma aula prática só disso, ou pelo eco ou pela fluoroscopia. Você geralmente usa a via jugular, ou femoral, ou subclávia, e enfia um cabo ventricular até o ápice do ventrículo direito, para você corrigir a bradicardia, né? Aqui é um pace funcionando, aqui depois de corrigido, o paciente estável é que você vai transferir para a gente, para o Messejana, para poder pôr o definitivo. Aqui, Rafael, é uma sequência de traçados que a gente poderia discutir, não sei se eu demorei demais, se o pessoal ainda tem fôlego aí para discutir algum traçado, mas seria interessante que se alguém participasse, tentasse ver o traçado. Algum voluntário, por favor? Não precisa acertar, é só para ver mais ou menos, e aí a gente discute rapidamente cada um, está acabando já. Uns 4 traçados a gente acaba. Bora, Gabriel. Bora lá, doutor Gabriel. Acho que é isso, mano, de graça. Aqui, é o A, 33 anos, é um staff da clínica médica, triatleta, não tem relação com a realidade, dor abdominal e com diarreia, e com esse eletro. O que tu acha desse eletro? Começa do começo, né? Tem um DP? Tem um DP precedendo tudo QRS, né? Com intervalo PR aparentemente dentro do normal, tô tentando dar um zoom aqui, mas... Um pouquinho alargado, mas nada demais, 220 no máximo. E bem bradicárdico, né? Frequência aqui de 36, porque não dá para contar, mais ou menos isso. E aí, provavelmente, ele deve estar tendo algum efeito vagotônico pela dor abdominal, talvez, e diminuiu a frequência cardíaca, né? Perfeito, é isso mesmo. E também porque ele tem um passado de atleta de alta performance, entendeu? Então ele não tem nenhum tipo de condução AV grave, o QRS é estreito, ele tem uma bradicardia severa, mas dificilmente é a causa dos sintomas. Provavelmente a gente vai corrigir a dor e a bradicardia vai melhorar. Então, ritmo sinusal, frequência de 35, condição AV 1:1, coração de atleta, um braço sinusal vagal. Perfeito. Então é um código laranja para a enfermagem. Eu não sei se é laranja, eu botei laranja porque eu não lembro mais os códigos. Mas dificilmente é algo grave, né? Você vai lá, vai tranquilizar, vai fazer remédio para dor e pode ir embora. Aqui, por exemplo, 82 anos, um passar de arritmia, e ele está acompanhando a esposa dele na clínica médica, e ele tem uma síncope durante a visita do Ayrton. Alguém quer comentar aqui? Doutora Juliana, por favor. Aqui é um ECG com traçado de Holter, 3 derivações, né? Comenta só na parte de ritmo, esquece do QRS e tal, de repolarização. Então tenta descrever só o que tu está vendo. Começa por aqui, não sei se está vendo meu mouse aqui. Tô. O que está aqui? Tem onda P? Onda P parece que sim, né? Onde? A onda P é um fenômeno repetitivo, que geralmente precede o QRS, e você vê uma certa frequência. Não, então não tem. Não tô vendo. Tem, né? Parece aqui no segundo canal que está bem desorganizado, né? Uhum. O RR é bem irregular. Então, o que é isso aqui? Tá curtinho.
Se não tem onda P irregular, é só FA. Pronto, me parece um FA. E de repente, o que aconteceu? Uma pausa. Uma pausa sinusal de conversão, que a gente chama. Então, a FA cessou, né? Você vê que o ritmo atrial não tem nada. E aqui você tem o quê? Como é o nome disso? Lembra? Um batimento de escape, né? Sim. É um batimento de escape com a mesma morfologia quando era conduzido pelo FA. Então, é um escape juncional. Tá vendo? Bem lento. Então, esse paciente ele tem um outro espectro da doença do nosso sinusal, que eu falei no começo da aula, não sei se tu lembra, que é uma síndrome taquibrade, né? Ele vem de taquicardia para bradicardia extrema. Isso aqui é a indicação de marca-passo definitivo. Não tem nenhuma medicação que a gente vai conseguir usar para controlar a frequência da FA que não vai causar bradicardia mais grave. Então, a gente tem que botar o marca-passo definitivo para poder tratar esse paciente da melhor maneira. Então, realmente é uma síncope que merece atenção. Esse paciente tem que internar e provavelmente pôr o marca-passo definitivo. Entendeu? Diferente da outra disfunção do nosso sinusal do eletro passado. Esse aqui é interessante também. 66 anos, história de glaucoma e dispneia de início há 4 semanas. Alguém quer comentar? Um pouquinho mais difícil, eu acho. Doutora Letícia? Outra pessoa, melhor. Não sei se ela está. Vou comentar então, Rafael, tá bom? O que a gente está vendo? A gente está vendo um DP aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. A gente não está vendo um DP. Está vendo um QRS estreito, bem bradicárdico, que não parece um ritmo de escape juncional, com extracístole ventricular aqui junto, né? Então, ritmo de escape juncional, bradicardiasia, não consigo ver nada de nosso sinusal disparando. Então, um ritmo de substituição, né? Bem grave. Toda vez que você vê bradicinusal importante, na verdade, ou ausência de nosso sinusal com ritmo juncional, você tem que pensar em se tem alguma causa extrínseca, né? Porque distúrbios de condução AV é mais difícil ter, mas brades importante que não tem bloqueio AV, porque aqui não tem nenhum EP sem conduzir para RS, não tem nem P. Então não pode dizer que é bloqueio AV. Eu posso dizer que é um ritmo juncional muito bradicárdico com extracístoles frequentes. Então, pela história de glaucoma, eu tenho que lembrar do timolol, né? Então, ele iniciou o timolol há 2 semanas, esse paciente é real, a gente atendeu mês passado, com a frequência menor que 35, com síncope. E aí eu botei o marca-passo nele? Não, a gente suspendeu o timolol, 24 horas sem o timolol e já estava conduzindo a PQRS 1:1 com frequência de 65. Então o tratamento foi suspensão do timolol. O oftalmo vai ter que resolver sem o timolol aqui o glaucoma dele. Então tem que lembrar de causa extrínseca. Aqui, por exemplo, 3 da manhã, o TRE foi chamado, o FFT, 75 anos, pós-operatório de tumor cerebral, sem intercorrências, alta prevista para amanhã. E aí no monitor foi visto isso. Alguém quer comentar a conduta ou o traçado? Vou correr então. 3 da manhã, paciente pausa sinusal no sono. Não tem nenhum critério para você deixar esse paciente internado por isso. Pode manter a alta. Não se trata número, não se trata bradicardia do sono. E a maioria das vezes não se trata pausas no sono, a não ser que sejam muito severas, acima de 6, 7 segundos. 5, 6 segundos, e aí você vai buscar até se o paciente tem apneia do sono para corrigir a apneia e não para o marca-passo com o paciente que só faz bradicardia noturna, que não vai ter sintoma porque ele está deitado. Aqui diferente, 65 anos, da UTI verde, ele chegou parado, sem etiologia. Quando a gente pegou o primeiro eletro, o que você vê? Nenhuma onda P, né? Um ritmo juncional, só que a repolarização dele chama a atenção aqui, né? Um supra na parede inferior com infra na parede anterior. Então, realmente parece um IAM inferior. E o tratamento aqui é reperfusão. Normalmente, esse QRS, essa condução AV, essa bradicinusal é reflexa a um reflexo vagal por causa da parede inferior do ventrículo. E se reperfunde ele, você abre a coronária direita, geralmente ele recupera. Se ele não recuperar, você vai pôr o marca-passo definitivo provisório. Aqui, mesma coisa, 44 anos, hipertensa diabética, mal controlada, vertigem rotatória com mudanças posturais. Opa, vertigem, estou vendo aqui condução, tem bloqueio AV. Mas, PR que se prolonga, P não conduz mais. Aqui, PR estreito. Então, é um vêncaba. Muito provavelmente não causa sintoma. Essa pausa aqui é muito curta, menor que 1 segundo.
Então, provavelmente ela está tendo uma vertigem aqui, uma vestibulopatia, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você vai controlar melhor o diabetes, explicar que esse é um eletro benigno e procurar outra causa para a vertigem. É bem diferente daqui. 68 hipertensos, diabetes, só que com vertigem aos esforços. O cara faz tontura quando ele faz esforço. Suspeite de bradicardia ou de BAVT paroxístico, né? Ou esse paciente tem ritmo sinusal com PR normal, só que ele já tem um BRE, um QRS largo, né? De repente você põe ele no exercício e começa a fazer MOPS 2. Não alarga o PR, faz uma condução com pausa importante. Um bloqueio com pausa importante. Paciente com indicação de marca-passo definitivo. Aqui, mesma coisa, paciente hipertenso, diabético, vasculopata, né, da vascular, síncope há 3 meses, foi investigada apenas pela neurologia assintomática nesta internação. Quando você pega o QRS, o que você está vendo? Intervalo PP fixo, intervalo RR regular, com dissociação atrioventricular. Esse P está entrando dentro do QRS. O paciente está com BAV de 3º grau, merece tratamento. E aqui um paciente em FA permanente, uso de bisoprolol e varoxaban, de repente ele piorou a dispneia. O que a gente está vendo? O paciente tem FA, mas que o ritmo regularizou. A gente já aprendeu o ritmo para os átrios FA, para os ventrículos RR regular juncional. FA com BAVT. Obrigado, pessoal. Desculpa a demora. Aqui eu botei 2 fotos do Hospital Geral e também do Hospital Geral que eu fiquei em Montreal. É um hospital muito parecido com o HGF. É um hospital também que tem todas as especialidades, que a enfermaria é muito parecida, não tem hotelaria muito chique, mas que eles conseguiram se organizar para ter todas as especialidades e a cardiologia muito forte, a fisiologia muito forte, que o HGF também merecia. Eu não sei se o HGF um dia vai ter, mas ele deveria ter, porque um hospital completo forma residentes melhores e ele trata melhor os pacientes, né? Então, assim, essa estrutura que a secretaria montou de separar os hospitais é interessante para organizar, mas não faz sentido um hospital da estrutura do HGF não ter cardiologia forte, nem resolutiva, e teria que ser uma cardiologia de alta complexidade para suprir as demandas do HGF. Obrigado, pessoal. Desculpa a demora aí. Cara, Lucas, gostei bastante. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela disponibilidade. O pessoal já está agradecendo aqui bastante no chat. E fiquei feliz que você deixou gravar, porque certamente você falou coisas bastante interessantes. Certamente eu vou voltar alguns eletros para olhar com calma, dar uma pausa, porque tem coisa bem interessante. Gostei bastante, cara. É muita coisa para uma aula só. Às vezes seria melhor a gente ter dividido o sinusal depois do AV. Mas, assim, é importante estar aí a aula, é importante o primeiro conhecimento. Eu recomendo muito, para quem tem interesse eletro, comprar esse livro do Wellens, que é o ECG na tomada de emergência. Eu acho que ensina bastante para outras coisas. E eu fico à disposição para vir discutir traçados, outros eletros, tudo. O pessoal tem meu contato aí no TRR. A gente fica à disposição. E também discutir pacientes fora do hospital também. Fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, Rafael. Eu que agradeço. Alguém teria algum